Olá, tudo bem? Aqui é o professor Igor, de Geografia do Colégio Novo Éden. Hoje vamos trabalhar um conteúdo de sétimo ano. Indústria no Brasil, infraestrutura, transporte e energia. Então vamos lá. Veja essa imagem linda de um setor industrial aí, de uma grande indústria. Vamos fazer um breve resumo da industrialização brasileira. Então, no Brasil, né, nós podemos destacar aí a indústria começando mesmo a partir de entre 1803 e 1889. Até existia algum tipo de comércio de vasilhames, de vestuários, de sapatos, mas enfim, a indústria brasileira ela ganhou mesmo força a partir de 1930. Mas por que, professor? Então, antes disso, né, a economia, a indústria brasileira estava voltada para a agroexportação de café, tá? Então, o que ocorre? Na Primeira República haverá um impulso na industrialização, porém será no governo de Vargas que a industrialização ela começa a ficar mais séria. Mas explique, professor, mas por quê? Então, houve ali a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918, e aí o café já começou a sentir um baque, diminuiu um pouco a exportação, né, por conta das guerras. E aí, em 1929, houve a quebra da Bolsa de Valores, e isso daí impactou diretamente no café brasileiro. Então, o café brasileiro que já estava já com um pouco desvalorizado por conta da inflação e por conta ali também do período de guerras, ele se viu obrigado, né? Então, café queimado, o Getúlio Vargas, quando entrou no governo, ele se viu obrigado a resolver essa situação, né? Resolver esse problema. Então, ele investe em indústrias de base. Como assim, professor, indústria de base? Ele investe na matéria-prima, ele investe, em vez de importar recursos de outros países, ele ele promove a substituição das importações. Então ele investe na companhia siderúrgica, ele investe na energia elétrica, ele criou ali a Eletrobras, a CSN, ou seja, ele investiu em indústria de base. Aí, posteriormente, no governo de Juscelino Kubitschek, ele alavancou a economia. Por quê? Porque ele começa a investir também em automóveis, né? Ele começa a incentivar essas empresas multinacionais no ramo automobilístico a adentrar no nosso país. Então, ele investe em infraestrutura, mas ele faz muitas dívidas também por conta disso, né? O Getúlio Vargas. E ele faz uma obra faraônica lá no interior do Brasil, lá ele transfere a capital do Brasil lá para a região central, enfim, constrói Brasília e faz muitas dívidas. Mas ele começa a deixar o capital estrangeiro entrar no nosso território. Isso é muito bom, porque aí você tem um capital de giro, né? Você tem uma população economicamente ativa, você gera emprego, enfim, isso é muito importante. Indústria de bens e produção. Agora vamos falar um pouco sobre as indústrias, tá? Então temos ali a indústria de bens de produção, que também chamamos de indústria de base, apesar de são responsáveis pela transformação de matéria-prima bruta em matérias-primas processadas, sendo a base para outros ramos industriais. O que seria isso, professor? Então, tipo, vou explicar para vocês de uma maneira mais fácil de entender. Indústrias de base, elas fabricam componentes para outras indústrias, peças para outras indústrias, entenderam? Mais ou menos, professor. Ou seja, ela pode ser dividida em indústria extrativa e indústria de equipamentos. Eu vou explicar. E a indústria extrativa, professor? A indústria extrativa são aquelas que extraem a matéria-prima da natureza, né? Então você vai retirar ali o produto bruto da natureza e vai agregar valor. Você vai transformar aquela matéria-prima sem que ocorra alteração significativa no meio ambiente.
Então, geralmente, essas indústrias trabalham com sustentabilidade. Se elas extraem aqui, é porque elas repõem ali, de uma forma que haja um ciclo sustentável entre natureza e indústria. Pelo menos na teoria, tá? Então, exemplos de indústria madeireira, produção animal, extração de petróleo, carvão mineral, enfim. Indústria de equipamentos. Indústria de equipamentos são as que realizam uma verdadeira transformação dos bens naturais e representam o alicerce do conjunto de indústria de bens de consumo. Indústria siderúrgica, indústria petroquímica, de bens de equipamentos industriais, ou seja, a indústria de base, a indústria pesada, né? Veja aí uma foto, uma indústria de base, de equipamentos aí, tá? Temos as indústrias de bens de consumo. A indústria de bens de consumo tem sua produção direcionada para o mercado consumidor, ou seja, para a população em geral. Pode ser dividida em duas ramificações, bens duráveis e não duráveis. É muito simples, professor. Indústria de bens de consumo são direcionadas ao público, a nós, ao mercado direto, né? Então, aquilo que você encontra ali na prateleira, na gôndola do supermercado, enfim. Pode ser dividida em bens duráveis, que é aquilo que vai durar, né? Você vai comprar ali um televisor, por exemplo, ele vai durar. Um rádio, ele vai durar. E bens não duráveis. Então, os bens duráveis. Os bens duráveis é indústria automobilística, móveis comerciais, né? Material elétrico, eletroeletrônico, aquilo que você vai encontrar na gôndola do supermercado, numa loja ali de varejo, enfim, tá? Você vai comprar um televisor lá, um fogão, é um bem durável, tá? Ele não vai se deteriorar da noite para o dia, do dia para a noite e vice-versa. Já a indústria de bens não duráveis é aquela que elas estão associadas principalmente aos gêneros alimentícios, tá? Ou de primeira necessidade de consumo. Por exemplo, um produto perecível, né? Um remédio, um shampoo, algo que você vai usar, mas que ele tem data e prazo de validade, né? Geralmente esses produtos não têm uma validade muito longa, ok? Fatores que influenciam na escolha da localização das indústrias. As indústrias, elas buscam, as multinacionais, as empresas, elas buscam sempre lucrar, né? Então, com base nisso, elas utilizam diferentes estratégias. Por exemplo, elas procuram estar mais próximas do mercado consumidor, elas buscam uma mão de obra mais barata, né? Ou seja, geralmente elas buscam países subdesenvolvidos, onde a mão de obra ela é barata. Elas buscam matéria-prima, estar mais próximo da matéria-prima, tá? Para diminuir o custo da logística, principalmente. E elas buscam incentivos governamentais, que é aquela guerra fiscal em que um estado e outro tem, né? Um- uma cidade e outra vai ter esse duelo. Quem vai fornecer mais incentivo fiscal? Ou seja, que seria incentivo fiscal? Explique, professor. O incentivo fiscal é você garantir uma infraestrutura, ou então uma isenção de algum imposto, enfim, quem tiver mais incentivos fiscais ganha na guerra fiscal. Isso é um fator que influencia muito na escolha das indústrias. Infraestrutura, transporte e energia. Então, são fatores associados também à indústria, né? A infraestrutura antes e depois da década de 90. Então, antes da década de 90, o Brasil ele era muito estatizado, né? O Brasil, as empresas eram todas, grande maioria ali eram comandados, né? Eram dirigidos pelo próprio governo. Aí depois, né, com o neoliberalismo ali, você tem uma liberação um pouquinho, a iniciativa privada entrando mais no nosso país. Então a gente investiu muito na iniciativa privada, a gente privatizou muito essas empresas. E essas empresas trouxeram tecnologia e trouxeram com elas
a infraestrutura. Então é necessário. Então, antes da década de 90, o Brasil tinha um modelo, né, de infraestrutura. E aí, com a entrada das multinacionais e iniciativa privada, depois em 90 a gente tem um outro modelo. É necessário renovar e ampliar a infraestrutura de um local constantemente de acordo com o crescimento populacional e econômico. É lógico, você tem que estar sempre alinhado com o avanço tecnológico, para você não parar no tempo, senão para não estagnar a economia. Então, conforme você tem um avanço econômico, você tem que se modernizar. Transporte rodoviário é o mais utilizado no Brasil. Não é o ideal para um país continental como o nosso. A gente tem aí um país totalmente tropical, né? Temos só a porção ali da região sul, que numa região temperada, subtropical, mas a gente poderia utilizar, né, essa questão de a gente ter um país continental e tropical, o regime de chuvas que propicia grandes rios e utilizar de repente um modal de transporte aquaviário, por exemplo, onde o custo do escoamento da produção seria muito menor. Haja vista que o combustível utilizado no transporte aquaviário é muito menor comparado com o combustível que se utiliza no sistema rodoviário. Como muito menor, professor? Porque você queima muito combustível nas rodovias. Você vai fazer o transporte de uma região em outra, você vai queimar quanto de combustível? Já há um transporte aquaviário e você poderá transportar uma carga muito maior mesmo, utilizando um combustível, né, relativamente menor, tá? A energia, cerca de 62% da energia produzida no Brasil provém das hidrelétricas. Então, assim, a gente utiliza pelo menos, né, esse grande volume de rios, a gente pelo menos utiliza para geração de energia, o que já dá uma grande ajuda. Professor, e as ferrovias? Que a gente não investe em ferrovias então, professor? Que as ferrovias, ela perdeu muito, né, investimento, poder de investimento, depois, né, que o Brasil passa a investir, né, entre a década de 50 e 70, maciçamente em rodovias. Mas as ferrovias seriam uma boa, né? O único problema do transporte ferroviário é que ele não participa de todas as etapas do transporte, né? Então você sempre vai haver a necessidade de você utilizar outros modais de transporte para levar essa produção para o seu destino final. Haja vista que as ferrovias não levam a produção até a porta da sua casa, não é? Pois bem. Muito obrigado. Professor, tem atividade? Tem atividade na apostila, ó, página 32, 36 e 37. E também tem no caderno de atividades, página 17, 18 e 19, ok? Muito obrigado, pessoal. Essa foi mais uma videoaula aí. Tudo de bom para vocês. E é isso aí. Tchau, tchau.